Cristo. Aleluia. Eu cumprimento os irmãos nessa manhã com a paz do Senhor. É bom estarmos juntos mais uma vez. Amém. Nós estamos presentes, né? Coração, em oração. Eu sei que nem a distância pode nos separar. Nada. Falou o apóstolo Paulo. Nem a morte, nem a vida, nem a altura, nem profundidade, nada poderá nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus, o nosso Senhor. Eu gostaria de ler com os irmãos nessa manhã a palavra de Deus. Amém. Sejam bem-vindos todos. Eu gostaria de ler Gênesis capítulo 4. Nessa manhã eu gostaria de falar sobre porta. E se eu desse um título nessa manhã seria: qual porta abrirá? Qual porta você vai abrir? É muito importante o que nós vamos falar nessa manhã, embora todas as vezes que falamos, realmente foi muito importante. Eu acredito que Deus pode fazer coisas maravilhosas nessa manhã como das outras vezes. Mas tem portas que nós vamos ter que escolher qual abrir. E nessa manhã eu gostaria que os irmãos lessem comigo Gênesis 4. Aí nós vamos ver quando fala em porta, tá? Então, capítulo 4 de Gênesis. Olha bem. Versículo 3 assim: ao cabo de dias, Caim trouxe do fruto da terra uma oferta ao Senhor. E Abel também trouxe dos primogênitos das suas ovelhas e da sua gordura, e atentou o Senhor para Abel e para a sua oferta. Mas para Caim e para a sua oferta não atentou. Irou-se Caim fortemente e descaiu-lhe o seu semblante. E o Senhor disse a Caim: por que tiraste, por que descaiu o teu semblante? Se bem fizeres, não haverá aceitação para ti, e se não fizeres bem, o pecado jaz à porta. E para ti será o seu desejo, e sobre ele dominarás. Olha o que Deus fala com Caim. Caim, por que você ficou irado, triste? A sua fisionomia mudou, o seu semblante mudou. Então, de repente, ele tinha um semblante agradável, sorridente, aquela pessoa que tinha prazer em trabalhar, prazer de estar com a família, com Adão, seu pai com a Eva, sua mãe com seu irmão Abel. Agora, de repente, ele fica sério, carrancudo, o semblante cai. E realmente, quando a pessoa está assim, triste, as pálpebras parece que descem, né? Tudo muda. E Deus percebeu isso e falou assim: por que você está dessa forma? Olha, se você fizer bem, quer dizer, se fizer da forma correta, certa, eu vou aceitar também, vai haver aceitação para você. Mas do jeito que você fez, eu não aceitei. Mas tem uma coisa, cuidado. O pecado já está à porta. Olha, ele vai querer te dominar. Mas é o contrário, você que tem que dominá-lo. Porque ele vai querer te dominar. Ele vai querer que o seu desejo seja só para ele. Então, aleluia, glória a Deus. O desejo do pecado é que nós o sirvamos. Ele quer que nós passamos, a partir daquele momento, a servi-lo. Agora Deus falou com ele assim: olha, cuidado, você tem que dominar o seu desejo. Você vai ter que dominar o pecado. Cuidado. O pecado está à porta. Agora eu quero falar sobre a porta. O que é uma porta? As definições que nós encontramos a porta é um orifício de tamanhos diversos, pode ser de qualquer tamanho, pode ser pequena a porta, pode ser maior a porta, muito maior a porta, mas normalmente é um orifício que se faz num lugar para que haja saída e entrada.
Às vezes a porta ela é presa de um lado, abre, né, com o lado preso, ou às vezes ela é presa dos dois lados. Você já viu aquela porta que faz assim, né? Então às vezes ela é presa dos dois lados e ela se abre. Mas a porta normalmente é uma abertura, é um meio que se faz em qualquer localidade, qualquer ambiente, para que dê acesso de entrada e de saída. E normalmente nós procuramos a porta. Portanto, as portas são lugares que nós, às vezes ela é frágil, mas nós arranjamos muitas coisas para fortalecê-la. Então, a porta é o lugar que nós colocamos. Eu já vi portas que tem fechadura em cima, no meio, embaixo, tem uma corrente e ainda tem uma trava que a pessoa coloca ali alguma coisa. Tem uns que gira, que ela trava dos dois lados. Então, o que é a porta? É um lugar que dá entrada e as pessoas tentam fortificar aquilo. Normalmente se entra numa cidade pelas portas. E Jesus falou assim, olha, o bom pastor, ele entra pela porta. Mas o ladrão salteador passa por qualquer lugar, né? Mas a porta normalmente é um lugar que dá entrada, e é esse lugar que nós tentamos fechar, tentamos colocar mais segurança. Até alarme nós colocamos nas portas. Colocamos em janelas também, em outras partes da casa, mas o lugar mais visado normalmente é a porta. E eu quero falar nisso, sobre isso nessa manhã, que o próprio Deus falou assim com Caim. Caim, pecado está à porta, jaz. Tem uma pessoa, ou alguns estudiosos falam assim, jaz é um termo que você encontra em lápide, no sepulcro, no cemitério. Aqui jaz fulano de tal, quer dizer, morreu. Mas no texto aqui que nós lemos, Deus chama a atenção para a ira, porque você irou, porque mudou o seu semblante. Você pode observar, quando você fica irado, muda tudo, sua fisionomia. Se tirar uma foto na hora, você vai falar assim, não sou eu não. Está muito feio, muito estranho, carrancudo, sem brilho, parece que tudo apaga, né? É horrível uma foto quando a pessoa está com raiva. E na própria fisionomia expressa esse sentimento. Mas aqui o Senhor falou assim, a porta, está na porta. Irmãos, tem muitas coisas que estão na porta, só esperando uma oportunidade. Como nós falamos, uma brecha. Tem coisas que já está esperando uma brecha, só mesmo um furinho, alguma coisa pequena para que possa passar, entrar. E quando isso acontece, nós temos que ter muito cuidado com aquilo que está junto à porta para que nós possamos abrir. O apóstolo Paulo, em 1 Coríntios 16, 8 e 9, ele falou assim, uma grande porta se me abriu. Amém. Eu vou ficar aqui em Éfeso, pois uma grande porta me abriu. Que porta era aquela que Paulo estava falando? Era uma porta de oportunidade. Ele falou assim, e é grande, uma grande porta de oportunidade para pregar o evangelho. Então ele vê a oportunidade como uma porta. Então ele falou assim, olha, foi me dado agora, ó, abriu um portal enorme, e eu vou passar por ele, eu vou ficar aqui. E os irmãos sabem, quando Paulo partia, as maravilhas que Deus operava através da sua vida, ele falou assim, uma grande porta me abriu. Irmãos, nós cantamos, Deus vai na frente, Deus abre a porta, e a gente prega e ouve falar, e as pessoas digitam e põem no Facebook, no Instagram, põe no WhatsApp, Deus abre porta onde não tem porta. E todas as vezes que a pessoa fala isso, ele está falando de oportunidade, ele está falando de bênção, né? Deus vai abrir uma grande porta na sua vida. Então ele vai abrir o quê? Uma porta de oportunidade e bênção que Deus vai abrir na sua vida. Então a porta sempre ela vai estar ligada a um feito que algo segue. Sempre vai ser assim. Vai ser, eu abri a porta e entrei. Fulano abriu a porta e eu passei. Então a porta sempre algo segue, algo aproveita a oportunidade que foi aberta para poder passar. Se você ler comigo em Apocalipse capítulo 9, olha bem, nós estamos falando
de oportunidade. E às vezes é só uma gretinha. Eu já vi algumas coisas que a pessoa abriu uma gretinha, o outro colocou um pauzinho, ou colocou o pé, e a pessoa não conseguiu fechar mais. Apocalipse 9. 9, Apocalipse 9. Então, nós temos que ter cuidado em abrir. E olha bem, nesse estudo você vai ver que tem portas que você não pode abrir de forma alguma. De maneira nenhuma. De forma alguma. E olha bem, nós vamos ler agora para os irmãos ver. É Apocalipse 9. E o quinto anjo tocou a trombeta e viu uma estrela que caiu do céu na terra. E foi-lhe dada a chave do poço do abismo. E abriu o poço do abismo. Olha bem, caiu uma estrela do céu. Quando fala estrela do céu aqui em Apocalipse, fala de seres espirituais, tá? Anjo. Então ele veio para cá. Olha bem, caiu uma estrela. Você pode ver que em muitas passagens os anjos são chamados de estrelas, tá? Então ela caiu, é algo que veio dos céus, veio na terra, e foi dado para ela autoridade, poder, uma chave. E você usa na porta justamente uma chave. É com a chave que você abre a porta. Por isso que Jesus fala que tem a chave, que abre e ninguém fecha, e fecha também e ninguém abre. Então foi dado para essa estrela, esse ser que caiu do céu, né? E ele abriu o poço do abismo, e subiu fumo do poço, subiu fumaça do poço, como a fumaça de uma grande fornalha, e com o fumo do poço, escureceu-se o sol e o ar. Olha bem, aquela coisa, aquela nuvem que saiu lá de dentro, aquilo escureceu o sol e o ar. Mas nós vamos ver o que é isso que escureceu o sol e o ar. E do fumo vieram gafanhotos sobre a terra e foi-lhes dado poder, como o poder que tem os escorpiões da terra. E foi-lhes dito que não fizessem dano à erva da terra, nem a verdura alguma, nem a árvore alguma, mas somente aos homens que não têm nas suas testas o sinal de Deus. E foi-lhe permitido não que os matassem, mas que por 5 meses, 150 dias, os atormentasse. O seu tormento era semelhante ao tormento do escorpião quando fere o homem. Tem pessoas que falam que dói 24 horas aquela ferroada, né, que o escorpião dá. E naqueles dias os homens buscarão a morte e a morte fugirá deles. Olha bem, o tormento vai ser tamanho que a pessoa vai... A última coisa que a pessoa quer é morrer. Mas aqui fala que ele vai querer morrer, ele vai desejar a morte. Me mata, eu quero morrer. Me dá um tiro na cabeça, eu vou pular da ponte, pular do prédio, vai ficar todo quebrado, mas a morte fugirá deles, vai ficar arrebentado, lamentando, mas a morte vai correr das pessoas. Hoje ela está ali, olha, como dizem, né? Ela está lá com aquela foice para buscar as pessoas. E as pessoas ainda brincam, falam assim, eu passo a minha senha para frente, quer dizer, ninguém quer ir. Mas naquele dia as pessoas vão querer a morte e ela vai falar, hoje não, agora não, fica aí. Eu não, agora não, estou de férias, não quero saber de nada agora. Vai fugir deles. E naqueles dias, e aqui fala assim, olha, versículo 7, o parecer dos gafanhotos era semelhante ao de cavalos aparelhados para a guerra. E sobre as suas cabeças haviam como coroas semelhantes ao ouro. E os rostos destes gafanhotos eram como rosto de homem. Você olhava para aquele gafanhoto, o rosto dele, a cara dele é de homem. E tinham cabelos como cabelos de mulheres. Era cabeludo, aquele cabelo grandão, rosto de homem. E os dentes, está aí, ó. E os seus dentes eram como de leões. Já pensou que figura? O João viu aquilo e ficou assustado. Gafanhotos, mas aos milhares, como fosse carro para guerra, aparelhado, correndo junto, e com ferrão, que era uma coisa terrena, parecendo ferrão de escorpião, veneno de escorpião, e o rosto de homem, cabeludão, cabelo de mulher e dente de leão. Imagina que coisa! Isso tudo apareceu porque alguém recebeu uma chave e abriu a porta. E é sobre isso que eu quero dizer, que eu li lá para vocês, quando Deus conversa com Caim, falou, Caim, se você fizer o bem, vai haver aceitação. Eu vou aceitar a sua oferta, vou aceitar o seu holocausto. Se você fizer corretamente, eu aceito.
cuidado, o pecado está na porta. Então só faltava abrir. E tudo nos diz, nos mostra na leitura que ele abriu essa porta. O pecado estava na porta, ele abriu, chamou seu irmão e matou seu irmão. Ele abriu a porta, o pecado entrou, né, já tinha entrado lá com seus pais e agora estava entrando na vida dele. Entrou na vida do seu pai, da sua mãe, Adão e Eva, quando eles desobedeceram. Agora, novamente, você vê o pecado na porta e ele mata o seu irmão. E a Bíblia diz que o salário do pecado é a morte. Então lá eles começaram a morrer desde Adão e Eva. Agora a gente vê o Caim, o primeiro homicídio entrando naquela família. Os irmãos observam que a serpente conversou com Eva e falou assim, olha, não morrerás. Deus falou que vocês vão morrer, não morrereis. Mas Deus sabe que no dia que vocês comerem desse fruto, dessa árvore, seus olhos se abrirão. Estava fechado, irmão. São portas. Os olhos é a porta do corpo, como a boca, né? Os 5 sentidos. Então, os sentidos são portas, que através dele nós temos contato com o mundo, né? Através do tato, olfato, do gosto, né? Através dos olhos, dos ouvidos, nós temos acesso, são portas que se abrem. Você vê que uma pessoa que tem problema visual, mas ele através do tato e através do ouvido, do cheiro, ele percebe, ele tem acesso a esse mundo, o mundo, né? O mundo natural, através dos sentidos. E agora o Senhor falou, olha, o pecado está na porta. E quando a serpente fala com Adão e Eva, né, fala com Eva que os olhos abririam, e quando eles desobedeceram e participaram, comeram daquele fruto que não deveria ter sido comido, você pode ver que os olhos se abriram. Primeira coisa que eles perceberam que estavam nus. Antes não, essa porta visual estava fechada. Adão olhava para Eva, Eva olhava para Adão, para os animais, tudo normal, estavam nus, normais, e aquilo, sabe, não gerava nenhum sentimento, nenhuma vergonha, mas a partir do momento que eles desobedeceram, os olhos abriram, a primeira coisa que eles perceberam que estavam nus, e quando o Senhor veio, quando eles ouviram o barulho, o Senhor está chegando, e o Senhor falou assim, Adão, Adão, e ele já escondeu. Então as coisas mudaram, portas foram abertas. E é sobre isso que eu estou falando nessa manhã. Você pode ver que Apocalipse 9, veio um ser, foi-lhe dado uma chave, ele abriu uma porta. E aí então veio nuvens de gafanhotos, que a Bíblia diz que escureceu o sol e o ar. Uma nuvem de demônios, uma nuvem, e eles eram tão densos, a quantidade era tão imensa, sabe aquela coisa que ficou na frente da luz e gerou aquela escuridão, e ali eles vieram para fazer mal aos homens, às pessoas na face da terra. Então, cuidado com a porta que você vai abrir. Nós precisamos pedir orientação de Deus. De repente é uma oportunidade, mas que porta é essa? É uma porta. Eu disse para os irmãos, oportunidades são portas. Desculpe. Então são portas que são abertas. E eu gostaria que os irmãos lessem comigo. Bom, eu vou citar, vocês conhecem, 2 Samuel capítulo 12. Nós vamos ver que Davi abre uma porta que não deveria ter sido aberta de forma alguma. 2 Samuel 12, a Bíblia diz que Davi, um dia ele começou a andar na varanda, na sacada do palácio, e de lá ele avistou uma mulher que estava banhando, tomando banho. E quando, olha, tá vendo? Como os olhos às vezes são janelas, né? Vamos falar aí a respeito nós temos 5, né? Que é o gosto, os sentidos, o olfato, os olhos, os ouvidos e o tato.
os sentidos, ele viu aquela mulher tomando banho, e a Bíblia diz que a desejou. E aí então ele mandou procurar saber quem era aquela mulher. Então, através da visão, ele desejou, e através do desejo, ele mandou procurar informação sobre aquela mulher. Quem era aquela mulher? Aí então, a Bíblia diz que eles falaram assim, olha, aquela mulher, o nome dela é Batseba. Ela é esposa de um oficial do rei chamado Urias. E ele ficou tão interessado naquela mulher que ele mandou chamá-la. E ela foi no palácio, e a Bíblia diz que, não dá muito detalhe, mas fala que eles tiveram um caso. E ela voltou para sua casa, e depois ela mandou, passar um tempo, né? Ela mandou avisar para o rei, falou assim, olha, eu estou grávida. E estava havendo uma batalha, e o esposo dela estava na batalha. E as guerras antigamente duravam meses e até anos, muitos anos. Então, quando eles iam para uma guerra, tinha que ter toda uma logística. Eles levavam armas, mas tinha que ir carroças, carruagens, tinha que abordar os jumentos, colocar ali gêneros alimentícios, que eles iam ficar na guerra, mas tinha que comer. Então eles levavam lá frutas, carne, carne seca, no sal. Eles levavam muita comida, e tinha que levar muita comida. Então tinha toda uma logística para poder levar muita coisa para a guerra. E eles iam saqueando no meio do caminho também, e pegavam animais dos outros para comer, e às vezes demoravam anos. Então, quando Davi deitou com essa mulher, e ela mandou avisar para ele que estava grávida, ele ficou em aperto. Ele falou assim, agora, a guerra vai demorar, o esposo dela está para lá, e ela fica grávida? Grávida de quem, se o esposo está na guerra? E antigamente, na época da lei, tanto o homem quanto a mulher, se eles traíssem um ao outro, eles eram apedrejados e, em alguns casos, queimados. E agora ele ficou em grande aperto, porque ela não ia ficar grávida sozinha. Não era Maria, lá no Novo Testamento, que ficou grávida do Espírito Santo. E agora, como é que vai fazer? Então, se apertar ela vai me entregar. Se apertar ela, quem foi, ela vai ter que falar, e vai falar que foi o rei Davi. E com que cara que eu vou ficar diante da nação e diante do esposo dela, que é um bravo guerreiro? Aí ele teve um plano. Ele mandou chamar o esposo, mandou uma carta para chamar o esposo dela, perguntou como é que estava a guerra, mas ele arquitetou um plano. E falou, agora você pode ir para sua casa. A intenção de Davi é que ele fosse para casa, tivesse um relacionamento com a sua esposa, depois mandasse para a guerra, e depois de algum tempo, alguns anos, quando ele voltasse, a criança estava lá, então todo mundo ia dizer que foi naquela vinda dele que a mulher ficou grávida. Então, irmãos, temos que ter cuidado com as portas que nós vamos abrir. Pode ser a porta do adultério, pode ser a porta de uma outra porta. Aqui Davi abriu essa porta. Então essa porta estava fechada lá entre Batseba e seu esposo. Mas ele foi, e ele como rei, ele tinha uma chave. Ele tinha poder. E quem tem chave tem poder. Quem domina é quem tem a chave. Quem abre ou fecha é quem tem a chave. E a palavra de um rei é muito forte. O rei podia fazer o que quisesse. E agora, então, ele tentou controlar aquela situação, armou um plano, mas o homem, o esposo daquela mulher que já estava grávida de Davi, ele saiu e armou uma tenda lá no palácio, do lado de fora do palácio, mas não foi para sua casa. No outro dia falaram com Davi assim, olha, o Urias, ele armou uma tenda ali fora, ele não foi para sua casa não. O quê? Davi ficou assustado. O quê? Ele não foi para estar com a sua esposa? Ele não dormiu na sua casa? Ele ficou apavorado, chamou ele, falou, rapaz, mas você fez uma viagem longa, está cansado e chegou e não foi para sua casa?
que houve? Ele falou assim, ó rei, como que eu posso ir para casa, tomar um banho, fazer aquela refeição maravilhosa, dormir com minha esposa, pois se os soldados, o exército, está lá no campo, eles estão acampados num lugar ruim, terrível, no relento, e o senhor acha que eu vou para casa para ficar no bem bom? Não, senhor, não posso fazer isso. E a Bíblia diz que Davi então passou aquele dia com ele, comendo e tal, conversando, encheu ele de vinho, fez ele ficar bêbado. Olha as artimanhas, porque alguém abriu uma porta que não deveria ter sido aberta. Ele começou a fazer planos. E o mesmo salmista fala no Salmo 47, 42, versículo 7, fala assim, um abismo chama outro abismo. Então ele abriu uma porta, caiu no abismo. E agora para consertar o erro dele, ele começou a fazer plano. E só foi afundando, afundando. É um buraco sem fim. É como a pessoa que mente. Quando descobre a mentira dele, ele tem que arranjar uma outra mentira para tentar tampar aquela. Quando descobre a outra, ele tem que arranjar outra. É um negócio que não tem fim. Então nós temos que ter cuidado com a porta. Cuidado com as portas que você encontra na frente. Tem portas que têm que permanecer fechada. Tem portas que têm que permanecer fechada. Tem portas que devem ser abertas e precisa ser aberta. Mas qual? Qual delas? Essa é a grande incógnita, né? Aquele chapeuzinho, aquele ponto de interrogação. Qual? Eu posso abrir essa, ou aquela outra? Qual? Tem hora que nós ficamos sem saber se vamos para a direita ou para a esquerda, se nós avançamos, se nós recuamos, se nós assinamos aquele papel, se não assinamos, o que nós vamos fazer? Tem hora que nós temos dificuldade em fazer escolhas. E nesta escritura, nessa escola, nessa manhã, cuidado com a porta que você vai abrir. Davi abriu uma porta que nunca deveria ter sido aberta. E aí ele embebeda, né? Dá muito vinho para aquele homem. E quando aquele homem está muito bêbado, chegou à noite, ele falou assim, vai para sua casa, fique tranquilo, amanhã a gente continua a conversa. E aquele homem foi para sua tenda, ele não foi para sua casa. E Davi ficou olhando e falou, não tem jeito. Não tem jeito. O que eu vou fazer? O que eu vou fazer? Aí ele tem um plano. Falou, já sei. Pegou lá seu tinteiro, sua caneta e escreveu assim, Joabe, meu general, eu quero que você coloque Urias na frente da batalha. Vê um lugar perigoso, coloque ele na frente. E ele vai ficar bem de frente ali dos arcos e da flecha, das lanças. Ele vai ficar no alcance, coloca ele na frente. Quando o inimigo atacar, recua e deixa ele sozinho. Aí dobrou a carta, bateu o selo e entregou em mãos para o homem que ia morrer. Falou assim, vai e leva essa carta para o general. E aquele homem, com todo cuidado, ele não abriu a carta, ele não leu a carta. Ele era um homem de confiança do rei. Já pensou, irmão? Que coisa terrível. Um homem de confiança levando a própria sentença de morte. Que coisa! O que você tem levado nas mãos? Aleluia! Sentença de vida ou sentença de morte? O Senhor Jesus Cristo, ele assinou a sentença pagando todos os nossos débitos, todos os nossos pecados, ele pagou com seu sangue. E hoje nós temos vida, hoje nós trazemos na mão. Hoje nós poderíamos dizer, por isso que as pessoas falam assim, agora eu estou salvo em Jesus Cristo. E esse é um problema muito sério, que a pessoa às vezes era um ladrão, um pecador, um adúltero, aí ele abandona tudo aquilo, ele fecha essa porta e abre uma porta para Jesus, ele fala assim, agora eu estou salvo em Jesus Cristo, e as pessoas não acreditam. Fala assim, esse homem andava assim, ele fazia isso tudo de errado, agora pôs uma biblinha debaixo do braço e fala que está salvo. É desse jeito que acontece. Ninguém acredita. Mas nós temos nas mãos um documento assinado com o sangue de Jesus Cristo, da vida eterna, da salvação eterna. Aleluia, aleluia. Então Davi manda ele levar
a própria sentença de morte. Ele chega lá e entrega para Joabe, o general. O general olha e deve ter pensado, o rei está muito irado com esse homem, porque ele é um bom homem, ele é um bom oficial, ele é um bom soldado, e agora o rei mandando colocar ele no lugar para ele morrer. Mas o general obedece e coloca ele na frente. Aí numa batalha ele morre. Aí o general manda alguém levar a notícia e fala assim, olha, Urias morreu conforme você pediu. Quando eles falaram, chegou lá uma pessoa e falou com Davi, olha, Urias está morto. Davi se alegrou, falou, na batalha é assim mesmo, né? Morre gente de lá, morre gente de cá, mas ficou muito alegre e feliz porque ele pensou que tinha tirado um peso, um problema, ele pensou que mandando matar o esposo daquela mulher, a porta ia fechar, aquela porta que ele abriu, que não deveria ter aberto, ele achou que com o sangue daquele homem ele fecharia. Pelo contrário. No outro dia, aparece o profeta Natan. Irmãos, Deus está vendo tudo. O Senhor está vendo tudo. Ele sabe a porta que nós abrimos, ele sabe, ele até avisa, como avisou Caim. Ele até avisa. Aí a palavra de Deus diz que o profeta chegou e falou, Senhor rei, eu quero que o Senhor me ajude, eu estou com um problema difícil para resolver, preciso da sua ajuda. Segundo Samuel, eu gostaria de ler porque tem algo que chama atenção e você precisa ouvir isso nessa manhã. Segundo Samuel, olha bem, o capítulo 12, ele conta uma parábola, é a primeira parábola. Jesus contou muitas parábolas, mas aqui o profeta Natan conta essa parábola. Ele falou assim, eu preciso da sua ajuda. Acharam? Deixa eu ver com os irmãos. Logo nos primeiros versículos, olha aí. E o Senhor enviou Natan a Davi, segundo Samuel 12. E entrando ele a Davi, disse-lhe, havia numa cidade 2 homens, um rico e um pobre. Ó rei, me ajude a resolver esse problema. Numa cidade tinha 2 homens, um rico e um pobre. O rico tinha muitíssimas ovelhas e vacas, mas o pobre não tinha coisa nenhuma senão uma pequena cordeira que comprara e criara, e ela tinha crescido com ele e com os filhos igualmente. Do seu bocado comia, e do seu copo bebia, e dormia em seu colo, e a tinha como filha. E vindo ao homem rico um viajante, deixou este de tomar das suas ovelhas e das suas vacas para guisar para o viajante que viera a ele. E tomou a cordeira do homem pobre e a preparou para o homem que viera a ele. Então o furor de Davi se acendeu em grande maneira contra aquele homem e disse a Natan, vive o Senhor, que digno de morte é o homem que fez isso. Quando ele falou assim, aquele homem rico tinha muitas ovelhas, muitas vacas, muitos bens, e tinha um homem que só tinha uma. Quando chegou um viajante lá na casa do rico, ele matou a do pobre. Davi ficou enfurecido, nervoso, deve ter levantado do trono e falou, este homem é digno de morte. Quem é? Deve morrer. Olha bem, agora, e versículo 6, e pela cordeira tornará a dar o quadruplicado, porque fez tal coisa, e porque não se compadeceu. Então disse Natan a Davi, agora depois que Davi ficou irado e falou que o homem tinha que pagar 4 vezes mais. Aí chegou então bem próximo dele o profeta Natan. Olha bem as palavras de Natan, versículo 7. Então disse Natan a Davi, tu és este homem. Imagina os irmãos, que coisa. Sentença foi na hora ali. O próprio Davi deu a sentença para ele. Ele deu a sentença para um inocente levar para morrer. Davi deu a sentença. Agora o próprio Davi dá a própria sentença para ele. Este homem deve morrer.
ele deve sofrer 4 vezes mais, deve pagar quadruplicado. Ele precisa morrer. Agora o profeta falou, você é esse homem. Irmãos, eu imagino que na hora o sangue fugiu do rosto de Davi, ele deve ter ficado pálido, branco, porque ele não esperava aquilo, que é o caso dele que estava sendo analisado. Era o ato dele, a porta que ele abriu é que gerou tudo aquilo, e agora ele deu a própria sentença de morte. E o profeta que já veio com a palavra de Deus, com tudo, ele já sabia de tudo, Deus tinha revelado tudo para o profeta. Então ele falou assim, olha, assim diz o Senhor Deus de Israel, eu te ungirei sobre Israel, e eu te livrarei das mãos de Saul, e te dei a casa de seu senhor e as mulheres de seu senhor, coloquei em seu seio, também te dei a casa de Israel e de Judá, e se isto era pouco, mais te acrescentaria tais coisas. Se fosse pouco, Davi, eu te acrescentaria. Por que você mandou matar o homem? Por que, pois, desprezaste a palavra do Senhor, fazendo mal diante dos seus olhos? A Urias o Eteu feriste a espada, e a sua mulher tomaste por tua mulher, e a ele mataste com a espada dos filhos de Amon? Agora, pois, não se apartará a espada da sua casa. Você abriu a porta? Agora você vai ter que conviver com isso. O que entrou aí agora você vai ter que conviver com isso. É muito triste. É muito triste. Os irmãos conhecem a história. Davi falou assim, então eu vou morrer. Misericórdia. Davi, ele viu que ia morrer. Mas o profeta falou assim, você não vai morrer. Mas você vai colher o que você plantou. A porta que você abriu, ela permanece aberta. Ela permanece aberta. É por isso que eu disse para os irmãos, nós temos que ter cuidado com a porta que nós vamos abrir. Porque quando nós abrimos... E outra coisa, eu fiz questão de ler para os irmãos, porque o profeta Natan, ele revela algo estarrecedor. Nas palavras de Natan, ele revela algo que é terrível, que nós não percebemos. Ele contando essa parábola, ele fala assim, ó, versículo 4, 2 Samuel 12:4. E vindo ao homem rico, um viajante. Vou estar falando assim como separando as sílabas. Viajante. Bem didático. Bem professor nessa manhã, né? Viajante. Que viajante é esse, irmãos, que veio? 2 Samuel 12 e versículo 4. Que viajante é este? Eu faço a pergunta. Escreve aí. Veio um viajante ao homem rico. O homem rico era Davi. Chegou lá esse viajante. Escreve aí. Quem é esse viajante? Me ajude. Participe. Eu vou falar para vocês quem é esse viajante. Está em Jó. Não deu tempo ainda? Espera um pouquinho. Jó. Estou meio ansioso, afoito, Jó. por causa do tempo, né? Jó capítulo 1. Acharam aí? Versículo 6. E vindo um dia em que os filhos de Deus vieram apresentar-se perante o Senhor, veio também Satanás entre eles. Então o Senhor disse a Satanás, de onde vens? E Satanás respondeu, o Senhor disse, de rodear a terra e passear por ela. A pessoa que anda rodeando para lá e para cá, a pessoa que anda viajando, conhecendo um país ou outro, rodando a terra, qual é o nome que dá? Viajante. Fulano só anda viajando, só anda para lá e para cá. Então aquele viajante que chegou na casa do rico era quem?
Satanás, o tentador, é ele que ele chegou na casa, e quando a pessoa chega numa casa, ele bate na porta. Então eu quero dizer nessa manhã, cuidado com a pessoa que bate na porta, cuidado para que você não abra para a pessoa errada, a porta para pessoas erradas. Eu ouvi uma pessoa falando uma vez, ele falou assim, olha, eu trouxe meus pais moravam lá em Vitória, ele falou assim, morava na Serra, e a Serra, para quem conhece, sabe que é um lugar perigoso. Ele falou assim, mas meus pais moravam sozinhos, meu pai e minha mãe já eram um casal idoso, e ele morava, todo mundo conhecia ele, e ele levantava de manhã, ele fazia duas coisas, meu pai, enquanto minha mãe levantava e fazia café, meu pai, ele ia na padaria, comprava o pão, e depois que tomava o café, ele e a mamãe, aí ele pegava a vassoura e varria a porta da casa, porque o pé de árvore na calçada jogava folha todo dia, toda noite aí ele varria a porta. Então ele fazia aquilo todo dia. Aí um dia ele viu uma pessoa lá assentada perto, lá no meio-fio, aí ele foi, viu aquele moço sentado, foi lá, comprou o pão, voltou, comeu, e aí então ele foi varrer a porta, viu aquele homem, perguntou para aquele homem, de onde o senhor vem? Ele falou assim, eu não moro aqui não, eu venho de longe. Aí ele perguntou, o senhor já tomou café? Ele falou, ainda não. Ele falou, vamos entrar, toma café com a gente. Aí ele parou de varrer a porta, abriu o portão, abriu a porta da casa, o homem entrou e tomou café com eles. Ele perguntou de onde ele era, ele falou que era de um outro estado, de um outro lugar, e estava por ali para ver se achava um emprego, para ter uma vida melhor, depois poder trazer a família. Aí aquele homem ficou com dó dele e falou assim, vamos fazer o seguinte, hoje você fica aqui comigo, você dorme aqui, e amanhã então você segue o seu caminho, vai procurar o que você falou, o emprego, essas coisas, mas fica aqui comigo, eu estou sozinho mesmo, mas minha esposa. Então eles ficaram lá o dia conversando e foram dormir. Aí arranjou a cama daquele homem direitinho, aquela esposa, né, fazendo café, comida o dia todo, trataram ele com a maior delicadeza. Aí no outro dia, na hora que eles estavam tomando café para ir embora, para aquele homem ir embora, aquele homem falou assim, eu menti para vocês. Aí o casal de velhos, de idosos, né, hoje não pode falar velho, idoso, ficaram assustados, falou assim, mas você mentiu para nós como? Ele falou assim, eu não moro em outro estado conforme eu falei com vocês. Não? Mas de onde você é? Não, eu moro aqui perto. Mas por que você mentiu? Ele falou assim, eu sou ladrão. Aí eles assustaram. O quê? Eu sou ladrão. Nunca mais o senhor abra a porta para ninguém igual o senhor abriu para mim. Nunca mais. Nunca mais na sua vida o senhor não abra a porta. Essa noite eu fiquei aqui com vocês e fiquei olhando tudo. Olhei a casa de vocês todas durante o dia. Vi aonde era a fechadura, como é que abria a porta, a janela. Eu vi onde o senhor tem faca, onde o senhor tem as coisas. Eu vi tudo. E quando nós fomos dormir, vocês dormiram, eu não. Eu dei uma olhada, vi, peguei a arma, mas me doeu o coração de fazer alguma coisa contra vocês, que vocês me trataram bem. Vocês quiseram me lembrar dos meus pais, meu pai e minha mãe. Então, eu estou indo embora agora. Eu ia roubar de vocês tudo essa noite. E se o senhor reagisse, eu ia matar vocês. Então, eu estou indo embora agora. Muito obrigado. Olha, nunca mais abra a porta. Se o senhor ver alguma pessoa na rua ficar querendo ajudar, o senhor entrega do portão. Não abra, não vai lá fora. Não faça isso nunca mais. Aí quando esse filho foi lá em Vitória, ficou sabendo disso, na mesma hora ele falou, não senhor, nós vamos vender esse aqui, vão alugar esse aqui, vão lá e trouxe os pais para Valadares. Então, irmãos, porta,
Tem porta que quando nós abrimos é uma bênção. Mas tem porta que quando a pessoa abre, misericórdia, é maldição. Essa porta que Davi abriu, olha bem, esse viajante que Natan falou, um viajante chegou e o diabo fala com Deus. Eu estou por aí rodeando, passeando pela terra. É um viajante, irmão, ele circula a terra, ele fica rodando por aí. E Pedro fala em 1 Pedro 5:8, falou assim, o diabo, vosso adversário, ele anda ao derredor, rugindo como leão. Ele não é um leão, é como leão, buscando a quem possa tragar. Então, como que ele vai tragar? Jesus falou assim, ninguém pode roubar uma casa, se não amarrar o valente. É verdade. Ninguém pode fazer nada se a pessoa não abrir a porta, ele entrar e imobilizar a pessoa. Então, Deus falou com Caim, Caim, se você fizer a coisa certa, eu aceito. Cuidado com o que está na porta. Cuidado com o que está na porta. Você tem que dominar. Mas se abrir a porta, irmão, como? Aí a pessoa é dominado. Por isso é que nós temos que ter cuidado com portas. Portas que eu e você vamos abrir. Cuidado, Davi abriu uma porta que arrasou com a sua vida. Ele adulterou e ele se tornou assassino, ele matou um homem inocente. Aí sabe o que ele vê? Uma filha sendo violentada por um irmão. Aí ele vê um irmão matando o outro irmão. E depois, olha, a família dele acabou. Acabou, a família de Davi. Ele sofreu muito por causa dessa porta que ele abriu. E você não quer sofrer, nem eu. Misericórdia. Nós queremos é paz. Nós queremos é graça. Nós queremos amor. Nós queremos um lar feliz, uma família feliz, uma vida feliz. Queremos colocar a nossa cabeça no travesseiro e dormir tranquilo e sossegado. Queremos ter uma consciência tranquila. Então, cuidado com as portas. Tem porta que não pode ser aberta. Viu Apocalipse 9? Uma porta que foi aberta e saiu demônios. Então, o reino espiritual, ele tem porta. Quando você abre a porta, você dá legalidade, você dá autoridade para aquele que você abriu a porta. E aí ele entra e faz o que quer. Tem portas que devem ser fechadas. Por isso que o Senhor falou assim, eu tenho a chave que abro. Ninguém fecha. Mas também se ele fechar, ninguém abre. Então eu preciso chegar e falar assim, Senhor Jesus, eu tenho um negócio para fazer, eu tenho uma decisão para tomar. É bom? É ruim? Essa porta eu devo abrir ou não posso abrir essa porta? Porque o que vai entrar por ela depois vai me trazer muito problema. Eu devo abrir ou fechar? Deixar fechada? Partir para outra? Então nós temos que ter muito cuidado. Muito cuidado. Por isso que Jesus falou assim, eu sou a porta. Quem entrar por mim, entrará, sairá e achará pastagem. Eu sou a porta. Aleluia. Aleluia. A porta que você deve abrir é essa porta. Jesus. Jesus. E ele também, olha, observa que lá, capítulo 4 de Gênesis, eu vou nas extremidades agora. No primeiro livro, Gênesis 4, 7, o Senhor fala assim, o pecado está na porta. Agora eu vou na outra extremidade, o último livro. No primeiro livro, o Senhor fala assim, o pecado está à porta. No último livro, Apocalipse 3:20. Leia. Gênesis 4, 7 fala assim, o pecado está à porta. Pecadores. Adão e Eva pecou, seus filhos pecaram. Agora Apocalipse 3:20. Olha bem. Do primeiro livro você pula para o último livro. Que mensagem. Eu quero ouvi-la depois. Aleluia. Glória a Deus. Olha bem. Apocalipse 3:20. Gênesis 4, 7. O pecado está à porta. Apocalipse 3:20. Olha o que diz a palavra do Senhor.
Eis que estou, aqui Jesus está falando, tá? Eis que estou à porta. Lá em Gênesis, o pecado na porta. Apocalipse, Jesus na porta. Oh, aleluia! Que maravilha! Como nós falamos, vou fechar com chave de ouro. Começamos falando pecado na porta e vou terminar falando com Jesus na porta. Que coisa maravilhosa! Aleluia! Apocalipse 3:20. Oh, aleluia! Eu vou ler para os irmãos. Eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta. Olha bem, eu estou falando o tempo todo da porta e alguém abrir a porta. Mas se for abrir a porta para a pessoa errada, para a coisa errada, para o ser espiritual errado, você está perdido. Agora, para esse aqui, de Apocalipse 3:20, abre a porta agora. Pode abrir, que só amor, graça, glória, felicidade, vida eterna, poder, oh, aleluia. Para esse aqui, eu te digo, te afirmo com toda certeza, pode abrir, abra. Eis que eu estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, eu entrarei em sua casa e com ele cearei e ele comigo. Se alguém ouvir, eu estou na porta aí, bato. Se alguém ouvir, por isso que Paulo, em Romanos 10:17, ele diz que a fé vem pelo ouvir. Romanos 10:17, ouvir e ouvir a palavra de Cristo. E Cristo está falando que eu estou à porta e bato. Se alguém ouvir e abrir, eu entro. Então, o inimigo também é assim, ele está na porta e bate. Se abrir, ele entra. E aí faz aquela asneira, aquela destruição. Abra para Jesus. Abra a porta para Jesus. Para Jesus. Na sua vida, na sua casa, na sua família. Mantenha essa porta aberta para Jesus. Abra a porta somente para Jesus. Para Jesus. Aquele viajante, aquele inimigo que bateu na porta de Davi, não abra não. Mantenha fechada, manda ele embora. Por isso que Jesus fala em Marcos 16:17, quem crê em meu nome, expulsará os demônios. A primeira coisa que quem crê no nome dele faz é expulsar o demônio, depois falar em outras línguas, pegar em serpentes, escorpiões, se beber coisa mortífera não faz dano nenhum e porão as mãos sobre os enfermos e eles serão curados. Mas a primeira coisa é expulsar os demônios. Então, se aquele viajante terrível, o demônio, o diabo, Satanás, seus anjos, bater na sua porta e falar assim, eu te expulso em nome de Jesus. Vai embora daqui, suma daqui. Qualquer sentimento de amargura, de ódio, que quiser bater na porta do seu coração, angústia, dor, raiva, inveja, se bater, não abra, não. Não abra. Agora para Jesus, pode abrir. Abra. E ele vai entrar. E ele já entrou na nossa vida. Mas eu estou aqui para avisar os irmãos. Cuidado com as portas que você vai abrir. Se for de Jesus, pode abrir. Se não for, não abra. Até que você tenha certeza. Vamos orar? Eu chamo aqui nesse momento a atenção daquelas pessoas que um dia abriram a porta para o que não devia e têm sofrido até hoje. Tem pessoas que sofrem por muito tempo, anos e décadas, porque um dia lá atrás ele abriu a porta. Então nessa manhã eu quero orar com você, pedindo a Deus que feche essa porta. Mas também que você se arrependa, conversa com Jesus, fala, Senhor, eu abri aquela porta e, meu Deus do céu, misericórdia. Eu não posso continuar sofrendo e nem ver minha família sofrer por causa daquilo do passado. Aquela porta foi aberta lá atrás. Nos dê a graça. Senhor Jesus, que essa fenda, essa ferida seja curada em nome do Senhor Jesus Cristo.
Vamos orar. Eu te peço também, aquela pessoa que está me ouvindo nessa manhã e ainda não tomou uma decisão, aleluia, e nas suas orações, né, nós devemos lembrar daquelas pessoas que perderam um ente querido. Nós estamos vivendo dias que tem muitos irmãos que também perderam familiares. Tem pessoas que estão hospitalizadas ainda, tem pessoas que ainda passam por um período de recuperação e tem alguns irmãos até mesmo, né, de igrejas que estão sofrendo em outros países. Tem alguns países comunistas onde eles estão sendo massacrados, não é pela Covid-19 não, é por causa da sua fé. Tem muitas pessoas morrendo por causa da fé. Eu peço que oremos por eles e por todas essas pessoas que estão sofrendo. Em São Paulo, eu conheci o pastor Júnior, era o presidente distrital lá de São Paulo. Ele faleceu com Covid. O pai dele, também um pastor, faleceu. E a mãe dele também faleceu. Agora, nas últimas 3 semanas, cada semana morreu um. Então eu peço a menina, chama Estela, a filha dele que perdeu o pai e os avós, Estela Freitas. E a esposa do pastor chama irmã, ela é pastora Noélia, lá de São Paulo, a pastora Noélia, que perdeu o esposo e o sogro e a sogra. Então, olha os irmãos, o pastor José Carlos Reis, também lá de São Paulo, que eu conheci, também faleceu. E outros, e outros, e outros, e outros. Quantos parentes de irmãos aqui em Valadares? Então, quantas pessoas da igreja, né? Então, eu quero orar nesse momento, juntamente com os irmãos. Vamos orar. Senhor Jesus, eu te agradeço nessa manhã, eu te louvo, porque até aqui o Senhor tem nos ajudado. Meu Deus, que portas de emprego sejam abertas. Porta de um lar, de uma família sejam abertas. A porta que o Senhor falou que é Jesus Cristo. Que as pessoas possam abrir e deixar Jesus Cristo entrar. Aquela pessoa que um dia servia o Senhor e desviou, abriu uma porta lá atrás que não deveria ter aberto. E aquele que entrou arrasou com a sua casa, a sua família, ele saiu até da presença do Senhor Jesus Cristo. Que agora, nessa live, nessa manhã, ele possa abrir o coração para Jesus. Abrir a porta para Jesus entrar na sua vida. Entrar na sua família. Abençoe aqueles que perderam um dos familiares. Aquelas pessoas que estão sentidas, que estão, ó Deus, emocionalmente abaladas por causa da perda. Que sejam consolados, fortalecidos. Eu oro pela igreja, por aqueles que têm um parente hospitalizado. Eu oro nesse momento pelaquela menina da igreja, a Júlia, filha do Moisés e da Débora. Dê saúde para ela, em nome do Senhor Jesus. E tantos outros e outros e outros. Eu peço nessa manhã, Senhor, que a porta da bênção, a porta da fé, a porta, ó Deus, de todas as possibilidades em Cristo Jesus, seja aberta sobre nós. A unção venha sobre nós, sobre a sua igreja, em nome do Senhor Jesus Cristo. Jesus te abençoe. Para os irmãos aqui de Valadares, aqui da igreja, aqui do Novo Horizonte, hoje à noite, 19h30, nós teremos a ceia. Então, nós teremos o culto presencial e vamos ter a ceia do Senhor. Aleluia, então, que Deus te abençoe e que essa live seja compartilhada nessa manhã. Mande para um amigo, mande para o seu irmão. Vamos compartilhar nos grupos, porque tem muitas pessoas que precisam ouvir essa palavra. Porque um dia eles abriram portas e têm sofrido por causa disso. Mas eles precisam abrir a porta, para Jesus. Apocalipse 3:20. Eu mostrei para os irmãos os extremos. Gênesis 4:7, Apocalipse 3:20. Eu agradeço aqui, olha, os irmãos que participaram conosco nessa manhã. Deus te abençoe.
São muitos irmãos, a irmã Clenilda, Deus te abençoe, a irmã Eunice, a Alcilene, o Hudson, a Abigail, né, lá em Juiz de Fora, Deus abençoe, o Felipe, filho do irmão Silvestre, nossa, um grande amigo lá de Viana, Espírito Santo, Deus te abençoe sua família, a irmã Fátima Barbosa, Deus te abençoe, Elisandra, Maria do Carmo Peçanha, são pioneiros, né, a família Peçanha lá no Espírito Santo, Deus te abençoe, amém, ricamente, toda a sua família, em nome de Jesus, a irmã Margarete também, lá do Espírito Santo, lá de Cariacica, da igreja, mãe Vanilde lá da Bahia, esposa do nosso pastor Gil, nós estudamos juntos no Rio de Janeiro, Deus abençoe sua família, amém, Olinda Meireles, irmã Clenilda, Aparecida, que Deus abençoe todos os irmãos, aleluia. Então, nesse momento, eu quero agradecer a irmã Eliane Siqueira, todos vocês que participaram conosco nessa manhã. Jesus é maravilhoso. Amém. Nós já abrimos a porta, né? Lá em Apocalipse 3:20 para Jesus. E aquelas outras pessoas precisam abrir também. Essa é a porta que deve ser aberta na nossa vida. Deus abençoe a todos vocês que partilharam, compartilharam, que esteve conosco nessa manhã. Eu estou orando juntamente com vocês, aleluia, glória a Deus. A irmã Clenilda, lá no Rio de Janeiro, Douglas, a Lília, as nossas netinhas, Yasmin, a Ingrid, graças a Deus que uma porta grande, né, Deus abriu, aleluia. Deus abençoe a todos os irmãos que estão conosco nessa manhã. Então, irmão, para Jesus, pode abrir a porta, aleluia. Para o mal, mantém essa porta fechada e procure saber do Senhor. Posso abrir, Senhor? Posso abrir essa porta? Posso fazer esse negócio? Vou para a direita, para a esquerda? Deus te abençoe ricamente. Então, até a próxima live. Compartilhe aí, mande para os seus grupos, amigos, vizinhos. A paz.